Lucas capítulo 18, a partir do verso 18, é uma história conhecida que servirá para a nossa reflexão nesta noite. Diz assim: um homem importante perguntou-lhe, Lucas 18, 18. Um homem importante perguntou-lhe: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Eu fico imaginando aqui e pensando, por que é que Jesus foi tão duro com essa resposta? Não é? O moço chega para Jesus, faz uma pergunta, e Jesus vai com as travas da chuteira assim nele, né? Assim, que história é essa de me chamar de bom? Por que é que você me chama de bom? E se a gente não tiver um conhecimento desse texto, a gente pode errar ao interpretar isso como sendo uma falta de educação, uma indelicadeza do Senhor Jesus, quando não foi isso. Não foi isso. Percebam os irmãos, que a pergunta daquele rapaz já estava errada. O texto diz que ele era alguém importante. Eu não sei como é que está aí na sua versão. É importante mesmo? Um príncipe, um dos principais, é isso mesmo. Aquele camarada era alguém de destaque, aquele camarada era alguém que exercia uma posição social, especialmente no meio do judaísmo. E ele chega para Jesus então, veja bem, ele chega meio assim, nariz empinado, sabe como? Ele chega para Jesus meio dono da verdade, porque ele era um camarada importante, ilustre, um dos príncipes, um dos principais, e como tal ele estava acostumado a ser bem tratado, a ser honrado, e até ser bajulado. Geralmente o camarada que é rico, ele é bajulado. Geralmente o camarada que é rico, sempre tem alguém ali querendo agradar ele, não é assim? E aquele camarada era rico e era importante. Então sempre o pessoal estava elogiando, estava agradando, estava querendo fazer alguma coisa para ele ficar feliz. Era assim aquele moço. E ele chega para Jesus nesse mesmo ritmo. Ele chega para Jesus nessa mesma posição. E ele diz assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quando ele chama Jesus de bom, ele esperava que a resposta de Jesus fosse assim: bom rapaz, bom príncipe, bom homem. Ele, sabe aquele elogio que você elogia esperando receber de volta? A motivação daquele homem de chamar Jesus de bom era uma motivação escusa. Por isso ele chega para Jesus e faz aquela pergunta, e Jesus diz assim: por que é que você me chama de bom? Espera aí, você disse que eu sou bom? Você me chamou de bom? Você me chamou de bom? Bom só tem um, que é Deus. Por que é que você me chamou de bom? Você está me reconhecendo como Deus? Ou você acha que eu sou bom igual você se acha bom? Está entendendo? E aí Jesus já começa a tratar com aquele moço da maneira que ele merecia, isto é, botando o rapaz no lugar dele. E a pergunta dele, como eu disse, já estava equivocada, porque ele diz assim: o que farei para herdar a vida eterna? A gente faz alguma coisa para herdar a vida eterna? A pergunta já estava errada, porque salvação não é por obras, salvação não é algo que eu faço por merecer. É assim? Não, é pela graça e pela misericórdia de Deus. Jesus poderia ter dito assim: rapaz, você não adianta, tudo o que você fizer será ainda insuficiente. Na verdade, eu aqui preciso fazer no seu lugar. Mas Jesus vai conversando com aquele moço e diz assim: tudo bem, vamos ler o outro versículo, verso 20. Sabes os mandamentos?
não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. O homem disse: tenho obedecido a todas essas coisas desde a minha juventude. Eu fico com a impressão de que o rapaz até interrompeu Jesus. Jesus ia citando os mandamentos e ele: Senhor, isso aí, é isso que eu preciso fazer, então eu estou bem. Então, nota 10 para mim, porque isso aí eu tenho obedecido desde a minha juventude. Eu sou o cara, Jesus. Agora é interessante, e eu fico pensando, por que é que Jesus cita os mandamentos a partir do 6º mandamento? E ele até começa com o 7º, para depois o 6º, o 8º, o 9º e o 10º. E ele trata dos mandamentos que dizem respeito aos relacionamentos entre nós. Intencionalmente Jesus faz isso, porque ele queria mostrar para aquele rapaz que, apesar de todas as boas obras que ele fazia, e apesar da sua moralidade, e apesar do seu bom caráter, do seu bom procedimento, que isso não é ruim, isso é bom, mas isso não era suficiente. E havia um primeiro mandamento que Jesus não citou naquele momento, que é amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. E aí Jesus, ele fala sobre esse mandamento indiretamente. Quer ver? Versículo 22. Quando ouviu isso, de que ele já guardava desde a juventude, Jesus lhe disse: ainda te falta uma coisa. Veja bem, aquele camarada que diz que já fazia tudo desde a juventude, que se achava bom, que era um principal, importante, rico, de repente, ele que esperava de Jesus um elogio, uma apreciação, ele ouve de Jesus uma palavra que às vezes eu e você não gostamos muito. Ele diz assim: ainda te falta uma coisa. Está faltando uma coisa ainda para você. E aí Jesus diz, ainda no verso 22, olha aí: vende tudo quanto tens, reparte com os pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando a gente lê esse texto meio afobadamente, a gente só lembra da primeira parte da ordem de Jesus: vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. E aí alguém pode interpretar mal de novo e achar que a salvação você ganha vendendo tudo que você tem e dando para os pobres. Mas não foi essa a ordem de Jesus. A ordem de Jesus foi: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e a ordem continua. E depois vem e me segue. O que Jesus queria tratar com aquele rapaz era o desapego dele das suas riquezas, porque aquele homem amava mais as riquezas do que a Deus. Aquele homem amava mais as riquezas do que a Deus. O primeiro mandamento ele não cumpria, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Esse ele não cumpria, porque ele amava as riquezas acima de Deus. Por conta disso, diz o verso 23, ouvindo isso, ele ficou muito triste, porque era muito rico. O apego daquele homem pelas coisas materiais era tão grande que ele não conseguiu seguir a Jesus. Talvez
poucos aqui sejam muito ricos. Talvez só o pastor Fernando Arede, né? Quem mais? Pastor Marcos, né? Né? Não, estou falando de cascalho mesmo. Pastor Valdir também, né? Então, assim, desse perigo eu não corro. Sou pobre, ando de ônibus, ando de trem, como marmita. Desse mal eu não morro. Mas às vezes, preste atenção, a questão aqui não está ligada ao volume de dinheiro, ao volume de coisas materiais. A questão aqui está ligada às coisas materiais. Porque você pode ter R$10 na carteira e estar apegado a esses R$10. Pode ou não pode? Você pode andar numa bicicleta velha, mas colocar aquela bicicleta velha acima de Deus. Você pode ser muito rico e não ter o coração nas riquezas. A questão que Jesus está levantando com aquele rapaz não é a questão da riqueza em si, mas é a questão do apego à riqueza. Ou, se vocês me permitem, um apego às coisas materiais. Quantas vezes o nosso coração está tão apegado às coisas materiais, que isso nos impede de seguir a Jesus como Ele deseja. Pense um pouquinho. Quantas vezes as coisas materiais ocupam um lugar tão especial no nosso coração, que talvez estejam tomando o lugar de Deus. Aí aquela palavra de Jesus para ele serve para nós. Falta-te o quê? Uma coisa. Tira esse negócio que está ocupando o lugar de Deus, joga isso fora e deixa Deus reinar na sua vida. E eu me refiro a coisas boas. Eu me refiro a coisas boas. Por exemplo, fazer uma faculdade. É bom ou é ruim? É ótimo. Eu encorajo, incentivo todos os jovens e até adulto, até idoso que puder fazer uma faculdade, faça a faculdade. Eu encorajo. Mas a faculdade não pode ocupar o primeiro lugar na sua vida, não. O primeiro lugar do seu coração, o primeiro lugar da sua vida é de Jesus. Por exemplo, tem um carro novo. É meu sonho, nunca tive. Mas deve ser muito bom, não é? Aquele cheirinho de novo. Eu ando de carona, assim, quando eu sei que tem um amigo que tem um carro novo com aquele cheirinho, aí eu vou ficar cheirando. Deve ser bom. É pecado? Não, pecado não. Mas o nosso coração não pode estar num carro novo. E sabe que às vezes o nosso coração fica agarrado num carro novo? Você sabe que às vezes o nosso coração foi agarrado numa casa própria, num apartamento do Minha Casa Minha Vida? Você sabe que às vezes o nosso coração fica agarrado no emprego, num título? Você sabe que às vezes essas coisas materiais começam a ocupar o nosso coração e tomar o lugar de Deus na nossa vida? Sim ou não? E é um perigo. Por isso que Jesus chama o rapaz para mostrar para ele que ele não estava com essa bola tão cheia assim, igual ele pensava. Aí Jesus disse assim, tudo bem, vende tudo, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Ele ficou triste, se retirou, foi embora, cabisbaixo, e não seguiu Jesus. A gente não sabe o que aconteceu com aquele moço. O Evangelho não volta mais à história dele. Eu não sei, a gente não pode saber. Mas a gente sabe o que acontece depois aqui. Vamos lá. Verso 24. Alguém fechou a Bíblia aí? Não, né? Verso 24. Então, vendo-o assim, Jesus disse: como é difícil para os que têm riquezas... Viu aí, pastor Fernando Arede? Essa é para o senhor, hein? Entrar no reino de Deus. É difícil.
Não pela riqueza em si, Jesus não é contra a riqueza, mas o apego à riqueza. Vocês conhecem algum versículo da Bíblia que diz que o dinheiro é a raiz de toda espécie de males? Alguém conhece? Não existe esse versículo. O amor ao dinheiro que é a raiz de toda espécie de males. O problema não é a riqueza, o problema é o apego às riquezas. E Jesus diz assim, verso 25, pois é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Olha aqui, olha, Jesus agora pegou pesado, pastor Sereno. Aí tem gente que vai dizer que a agulha era uma porta, que o camelo tinha que se abaixar. Não tinha nada disso, não, irmãos. Camelo é camelo, agulha é agulha, buraco de agulha, buraco de agulha. Jesus queria fazer uma comparação mesmo difícil, para dizer que é difícil. Um camelo passar no fundo de uma agulha é um negócio difícil. E eu e você, presta atenção, olha para mim aqui. Eu e você, nos desimpedirmos das coisas materiais, é difícil também, para mim e para você, porque nós somos muito agarrados com essas coisas, verso 26, então, os que ouviram isso, perguntaram, quem então pode ser salvo? Não foi essa a primeira pergunta? Foi ou não foi? Quando o camarada chegou, não era essa a pergunta? E aí, eles pensaram assim, se o rico que tem dinheiro para ajudar, para dar no templo, para fazer sacrifício, para fazer boas obras, se o rico é difícil, quanto mais o pobre? Esse era o pensamento deles. Se o rico é difícil, quem então poderá ser salvo? Aí, ele lhe respondeu, as coisas impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Quem é que salva? Não é o homem, não é o homem que faz alguma coisa para ser salvo. Salvação é obra de Deus, é coisa de Deus, é impossível para o homem, mas é possível para Deus. Quantas histórias de vida aqui foram totalmente transformadas? Eu vi que muita gente aplaudiu quando o André veio aqui, né? Porque o André é um irmão muito querido. André é um irmão muito querido. E a história de transformação da vida do André é impossível para os homens. É ou não é, André? Mas é possível, e foi possível, e é uma realidade hoje por causa de Deus. Porque a gente não é salvo por obra, por mérito humano, mas por obra de Deus. Muito bem, verso 28. Pedro lhes disse, nós deixamos tudo e te seguimos. É aqui que eu queria chegar com vocês. Vocês estavam pensando assim, onde é que o pastor Samuel vai chegar, né? Veja bem, o treinamento de Jesus era um treinamento radical. O desafio de Jesus para aquele rapaz é que ele fosse um radical. Jesus só faltou dizer assim, vende tudo que tem e vamos lá na Pio de Madureira, procura o pastor Fernando Arede e venha ser um radical. Só faltou dizer isso. O treinamento de Jesus é um treinamento radical. Maciel, Jesus é radical. Tem gente que diz assim, pastor Marcos é radical, pastor Aide é radical mesmo, porque Jesus é radical. Irmão, Jesus não tinha meia palavra não, Jesus não tinha esse negócio de mais ou menos não, Jesus falou, não, vende umas coisinhas lá e vem me seguir, foi isso que Jesus falou? Não, Jesus pega pesado, Jesus assim, vende tudo, Jesus é radical. E o chamado dele para nós, para que nós o sigamos, quem é que segue a Jesus? Isso é discipulado. O conceito de ser discípulo é o conceito de seguir. Se eu quero seguir a Jesus, eu preciso, como discípulo de Jesus, abrir mão de tudo por Jesus.
Não significa que eu tenho que sair por aí vendendo tudo, porque essa não era uma regra. Ele não escolheu, ele não exigiu isso de todo mundo, exigiu desse moço, porque o coração dele estava pegado. Por exemplo, Zaqueu, ele não falou nada com Zaqueu para vender e dar aos pobres, falou? Não, o próprio Zaqueu, convertido, transformado, o que era impossível para os homens, mas possível para Deus, o próprio Zaqueu no capítulo 19, logo é a história seguinte, ele já diz assim, Senhor, vou dar tudo para os pobres, metade vou dar para os pobres, vou pagar o que eu devo, vou restituir, e etc e tal, voluntário. Mas nós, como discípulos de Jesus, devemos ser radicais. Radical não são só vocês, não. Todos nós que aqui estamos, que somos discípulos de Jesus, devemos ser discípulos radicais. O chamado do discipulado de Jesus é um chamado radical. O chamado do discipulado de Jesus é radical. Não dá para ser mais ou menos. Não dá para querer agradar Jesus e querer agradar o mundo ao mesmo tempo, ou querer agradar a minha própria carne. Não dá. Lá em Marcos 8:34, Jesus diz assim, se alguém quiser vir após mim é seguir, vir após mim é ser discípulo. Isso é o chamado do discipulado. Se você quer ser meu discípulo, você não é obrigado não, tá? É só para quem? Só para quem quiser. E Jesus diz, se alguém quiser, faça o quê? Negue-se a si mesmo. É fácil? É fácil negar a si mesmo? Não. Toma a sua cruz, é fácil tomar a cruz? Tomar a cruz significa, esteja pronto para morrer. E então siga-me. Nós, como discípulos de Jesus, precisamos ser mais radicais, para que essa sociedade que nós vivemos seja transformada pelo poder do Evangelho. E vocês, radicais, e vocês, que já são radicais, tem que ser 2 vezes radicais. Sabe por quê? Porque talvez vocês estejam aqui igual Pedro, né? Eu estou falando para os irmãos aqui assim, ó, e vocês estão pensando igual Pedro, eu imagino. Porque Pedro, Jesus estava falando aquilo, né? E Pedro dizendo assim, ó, Senhor, mas nós já deixamos. Nós já deixamos. Aí vocês podem dizer, nós já deixamos. Pedro diz assim, nós deixamos tudo e te seguimos. Não foi isso que vocês fizeram? Deixaram a casa, deixaram a família, deixaram a igreja, deixaram os sonhos, deixaram tanta coisa. Por quê? Para atender o chamado de... Por isso que eu falei, por que é que vocês estão aqui hoje? Por causa de Jesus. Mais alguém? Nós estamos aqui hoje por causa de Jesus. E renúncia e vocação são coisas que caminham juntas. Não existe vocação sem renúncia. Não existe discipulado sem renúncia. Não existe vida cristã sem renúncia. Só que renunciar não é fácil. Não foi fácil para aquele rapaz. Não é fácil para nós hoje. Nós precisamos aprender a renunciar. Agora, quando Pedro diz isso, no verso 28, fecharam a Bíblia não, né, irmãos? Quando Pedro diz isso, alguma coisa vinha na mente dele. Bote o dedo aí na sua Bíblia, tá? Eu vou botar minha chave aqui para marcar. E vamos voltar um pouquinho no capítulo 5. Só para você ver. Quando Pedro diz assim, nós deixamos tudo, volta lá no Lucas mesmo. Lucas mesmo, tá? Capítulo 5. Eu vou ler rapidinho aqui. Me acompanha uma leitura bem rápida. Lucas 5. Acharam? Depois nós vamos voltar para lá. Não fecha o outro não. Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele, Jesus, viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão,
vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos. Só um detalhe. Pedro era pescador. Pedro tinha um barquinho com mais sociedade com o irmão dele. Tiago e João também estavam sempre por ali com eles. Talvez fosse tipo uma cooperativazinha. E todo microempresário tem conta para pagar. E Pedro, com certeza, tinha contas, tinha sonhos, ele talvez pensasse em trocar de barco. Ele tinha os projetos pessoais dele, como todos nós temos. Só que aquela noite, Pedro trabalhou a noite inteira e pescou o quê? Nada. Com certeza, você trabalha uma noite inteira para não ganhar nada. E você lembra assim, mas a conta vai chegar. O camarada fica meio nervoso, fica ou não fica? Fica, é natural. Fica preocupado, fica ansioso. Quem tem conta para pagar e não fica nervoso, alguma coisa está errada. Porque você tem que estar preocupado, meu irmão. Se você está muito calmo, alguma coisa está errada com você. Pedro estava lá, preocupado. Aí Jesus diz assim, lança a rede, vai mais no fundo e lança a rede. Aí Pedro poderia ter dito assim, Senhor Jesus, eles não se conheciam bem ainda, ali talvez fosse o segundo ou terceiro encontro dele com Jesus. Senhor, desculpa, o senhor não leva mal não, mas o senhor é o que mesmo? Carpinteiro, né? O que é que o senhor entende de pesca? Desculpa, porque eu sou pescador há muito tempo, eu conheço aqui o lago, eu conheço esse negócio. Quem o senhor acha que é para me dar palpite na minha pesca? Às vezes a gente faz isso, não faz? Só que Pedro não fez isso não. Pedro diz assim, Senhor, eu conheço esse lago, eu já joguei a rede, eu já limpei aqui esse lago todinho com a minha rede, não tem nada aqui. Mas, sob a tua palavra, aí é o poder da palavra de Deus, da palavra de Jesus, lançarei a rede. Feito isso, verso 6, apanharam uma grande quantidade de peixes. Olha aqui. Uma grande quantidade de peixes. A cabeça do microempresário que tinha trabalhado a noite toda e não pegou nada, e com certeza tinha conta para pagar, já ficou o olho brilhando, ficou ou não ficou? E o barquinho não estava dando conta, o que é que ele fez? Acenaram então aos companheiros, verso 7, que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, a tal ponto de quase ir a pique. Os dois barcos ficaram tão cheios que quase afundaram. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão, aqui que eu quero chamar a sua atenção, não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. O que eles fizeram agora no verso 11? Levaram os barcos para a terra. Será que ele não podia fazer, Jesus, vamos fazer o seguinte, amanhã eu sigo o Senhor, porque eu estou com 2 barcos carregados de peixe, deixa eu vender esses peixes agora. Agora que o Senhor já me abençoou, deixa eu vender, eu vou no mercado, eu vendo esses peixes, faço um pé de meia bom, e aí amanhã eu sigo o Senhor. Não era uma boa, gente? Mas foi isso que ele fez. O chamado de Jesus era para amanhã. Às vezes a gente fala assim, Senhor, deixa eu só terminar a faculdade, Jesus. Eu só terminar a faculdade, falta quanto tempo? Falta 5 anos. Eu estou querendo começar ainda. Jesus diz assim, venha, de agora, de agora em diante, serás pescador de homens. Eles levam o barquinho para a terra, deixa tudo, está escrito assim no verso 11, eles deixaram tudo e está escrito assim na sua Bíblia? E eles deixaram tudo e o seguiram. Volta agora para o capítulo 18. Verso 28, 18 e 28,
Pedro lhe disse: nós deixamos tudo e te seguimos. Você não acha que ele estava lembrando aquele dia? Aí Jesus respondeu assim para ele: em verdade, vos digo, que ninguém há, que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por amor do reino de Deus, que no presente não receba muito mais, e na era vindoura, a vida eterna. A nossa recompensa é incomparavelmente maior do que tudo que pudermos deixar. No caso dele, 2 barcos cheios, lotados, quase afundando de tanto peixe. No seu caso, não sei, cada um é que sabe. Eu sei do meu, e você sabe do seu. Mas quando a gente deixa por Jesus, nós seremos recompensados. Mesma coisa, meus irmãos, quando a gente assume um compromisso, por exemplo, de sustentar a obra missionária. Eu quero sustentar a obra missionária, vou fazer um pão, irmã Fabíola, vou fazer um pão. Aí você, não, faça o pão que você será abençoado, você vai ganhar um carro novo. Pastor Marco faz isso aqui, gente? Tem certeza que não. Isso não é coisa nossa, não. Isso é coisa de outros grupos por aí. Nós, batistas, não fazemos isso, não. A gente diz assim, se você quer sustentar a obra missionária, se você vai ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, Deus vai te abençoar sim. Deus vai ser com você. Significa que você vai ficar rico, bonito, cabeludo, né? Já pensou se quem fosse dizimista ficasse cabeludo? Ia ser uma beleza para mim, irmãos. Mas a promessa não é essa, não. A promessa é essa aqui, Vocês encontrarão pais e mães, irmãos e irmãs, e casa, e tudo mais que vocês deixaram, vocês receberão 100 vezes tanto. Aqui nessa terra, e na era vindoura, a vida eterna. Na era vindoura, a vida eterna. Quem me conhece a minha história, sabe que Deus me presenteou quando eu tinha 18 anos de idade. Passei num concurso público federal. E eu que era menino pobre, fazia faculdade aqui na UF, comia bandejão. Era 50 centavos o bandejão na época. Aí eu fui lá na reitoria pedir isenção. E ganhei. Você vê que a minha situação era dramática. Aí Deus me abençoou, passei no concurso para ganhar 20 salários mínimos. Eu fiquei rico da noite para o dia. Não tinha um passarinho para dar comida. Ganhar 20 salários mínimos, fiquei rico, irmãos. Deus me abençoou. Fiquei 13 anos da minha vida no Tribunal Regional Eleitoral. Aí um dia Deus falou assim, larga esse negócio para lá agora, vem ser missionário. Aí eu falei, missionário, Senhor? É. E o salário? E o salário, Mas eu deixei. Você acha que Deus deixou faltar alguma coisa para mim e para minha família? Meus filhos estão ali, faltou alguma coisa para nós? Falta não, porque Deus que chama é o Deus que sustenta. Deus que chama é o Deus que capacita. Outra coisa é esse negócio de capacitar. Quando eu vim para a junta, eu achei que eu não tivesse capacidade, pastor Marco, para ser o gerente de missões. Eu pensei, vou ser o gerente de missões? Eu achava, irmãos, que eu não tinha capacidade. Hoje eu não acho mais. Hoje eu tenho certeza. Mas é só Deus para nos capacitar, e Ele nos capacita. Ele usa as nossas vidas, Ele nos abençoa. Não vai faltar nada para vocês, nada. Nem pai, nem mãe, nem irmão, nem casa, nem
nem nada, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida de nós, e nem vai faltar para nenhum dos irmãos aqui, ó, porque nós somos fiéis ao Senhor, e o nosso coração não está na riqueza, o nosso coração está no Senhor. Nós não confiamos no emprego, nós não confiamos no diploma, nós não confiamos na política, nós não confiamos na economia, nós não confiamos na previdência, nós confiamos no Senhor, e é por isso que não vai falhar. Tem um cântico antigo em casa assim, né? Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Pois é isso mesmo, Ele não falha não. Deixa eu terminar, pastor Marcos já está me olhando ali, irmãos. Quando esse texto, ele é dito também pelo evangelista Mateus, lá no capítulo 19, melhor dizendo, capítulo 19 de Mateus, de 28 até o 30, não precisa abrir não, eu vou citar aqui. Quando Pedro diz, nós deixamos tudo e te seguimos, Pedro faz uma pergunta. Lá, quando Mateus relata, Mateus vai mais detalhado naquela expressão, e Mateus era testemunho ocular, Mateus estava junto. Pedro disse assim, nós deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? Essa pergunta é significativa, porque às vezes a gente já está esperando de receber alguma coisa de Deus. E Pedrão era radical, dos bons, hein? Ele já estava querendo receber, porque ele pensou assim, eu já deixei, eu já passei no curso do pastor Ed, eu já fiz aula com a Fabíola, seja forte, eu já participei lá do culto da PIB de Madureira, o pastor Marcos me abençoou, irmãos, eu já passei por tudo, eu já estou na hora de receber. Pedro achava que ele estava naquela formatura, e que já era a hora da festa. Vocês precisam prestar atenção para isso, porque só estava começando. Pedro já estava querendo receber a recompensa. Pedro já estava achando que depois daqueles 3 meses do curso do radical, era a hora de receber a recompensa. Mas se tem alguém que é especialista em renunciar, sabe quem é? É Jesus. Porque em Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que Jesus renunciou à sua glória, ele abriu mão da sua glória, ele se fez homem, ele não se apegou ao fato de ser Deus, mas foi achado em forma de carne, e sendo homem foi obediente até a morte e morte de cruz. Pensa alguém que renunciou, que abriu mão, que deixou tudo por nós. Ele deixou tudo por nós. Mas Deus deu a recompensa para ele. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Esse negócio de céu, terra e debaixo da terra, depois o pastor Marcos explica para vocês. Mas a questão é a seguinte, se Jesus, o Filho de Deus, se esvaziou, se humilhou, renunciou, e foi exaltado, a nossa exaltação, a nossa recompensa está em ser como Ele. Pedro queria recompensa na hora, talvez um carro novo, um selo, um iPhone, né? Senhor, eu mereço um iPhone. Sabe qual foi a recompensa de Pedro depois? Pedro se tornou líder dos discípulos. Pedro se tornou um dos principais apóstolos. Pedro se tornou uma das colunas da igreja. E sabe o que aconteceu com ele? Sofreu pra caramba. Estejam preparados para sofrer. Pedro deu a sua vida. A Bíblia não relata, mas a história da igreja diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Diz a tradição.
essa talvez foi a maior recompensa de Pedro. Sofrer por Jesus. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, diz que nós temos o privilégio não só de viver com Cristo, mas de sofrer por Ele. Sofrer por Ele. Às vezes a gente pensa em recompensa material, irmãos. Sabe por que a gente pensa em recompensa material? Porque o nosso coração às vezes é igual daquele rapaz que estava agarrado com a riqueza. E o que Jesus está querendo mostrar aqui, para aqueles discípulos radicais, a aula para os radicais ali, é que o nosso coração não pode estar em coisas materiais, mas nas coisas espirituais. E Jesus então diz para ele que nós receberemos neste mundo, irmãos e irmãs. Quanto vale uma alma? Quanto vale uma vida? Quanto vale uma pessoa resgatada? Quanto vale o André? Quanto vale a vida de tantos aqui? Quanto vale a alma de um ribeirinho, pastor? Quanto vale uma vida transformada? Isso é riqueza, gente. A maior riqueza, a maior recompensa que o vocacionado pode receber é ver o nome de Jesus sendo glorificado no céu, na terra e debaixo da terra. Porque uma alma se rendeu a Jesus e ele foi instrumento na mão de Deus para isso. Tem recompensa maior que essa? E para esse discipulado radical é que Jesus nos chama. É para este discipulado radical que ele nos convida. É esse discipulado radical que vocês não estão terminando, não. Vocês estão só começando. Agora é que fica bom. Agora é que fica bom. E a minha oração, meu desejo, é que vocês permaneçam firmes, inabaláveis, perseverantes, na palavra de Deus, na intimidade com Deus, para que a recompensa venha 100 vezes mais, aqui nessa terra, e na era vindoura, a vida eterna.